Graça e paz, amados, estamos de volta para a parte 3 da nossa aula, eh, sobre a disciplina de período interbíblico. Vamos dar sequência. Na aula passada nós falamos, estamos a fazer um resumo histórico de Abraão até Malaquias e na última aula, eh, então, falamos sobre o cativeiro. Vimos o cativeiro do Reino do Norte, né? A deportação, né? O fim do Império do Reino do Norte, e vimos também o cativeiro eh, babilônico, né? Sobre o Reino do Sul, que é o Reino de Judá. E na aula de hoje vamos então dar sequência. Vamos falar sobre os profetas do exílio, né? Que são aqueles profetas que foram levantados por Deus, né, durante os 70 anos que o povo judeu viveu na Babilônia. Vamos então depois falar sobre o retorno, né, o retorno para a Judeia, né? Os judeus voltaram da Babilônia para a Judeia, e vamos assim fechar este período, né, no período bíblico, né, que fecha com Malaquias. E na aula 2, vamos então começar a falar do período persa. Portanto, na aula de hoje vamos falar sobre os profetas, né, do exílio e o retorno para a terra da Palestina, para a terra né, da Judeia, em Jerusalém em particular. Muito bem. Ok. Recapitulando, durante o cativeiro, né, durante os 70 anos que o povo judeu esteve na Babilônia, eh, três ofícios da teocracia israelita prevaleceram. Né? Três ofícios, desculpa, dos três ofícios teocráticos que se encontrava, né, em Israel, durante o cativeiro, eh, sobreviveu apenas dois. Sobreviveu o profeta, o sacerdote, né? Esses dois. Eh, Ao longo desse período, eh, o ofício que mais sobressaiu e que de facto tornou-se o pilar na manutenção das tradições judaicas, bem como da religião judaica, é, é o profeta, né? O profeta, nesse caso, tomou a dianteira, né? Tomou a responsabilidade de liderança dos exilados, ou seja, ao longo do exílio, os profetas foram, de facto, as peças fundamentais que Deus usou, né, para conduzir o povo de Israel. Aqui vemos aqui então uma grande verdade, que é aquele ditado que se diz que eh, sobre os grandes fenômenos, né? Sobre grandes fenômenos também a graça divina é recíproca, né? Quanto maior for a luta, né? Mais homens em altura, são levantados por Deus para contrapor, né? Essas situações. É exatamente isso que aconteceu ao longo
dos 70 anos no exílio na Babilônia, Deus levantou grandes homens, Deus levantou profetas que tiveram a missão, né, de animar os exilados, né, animar o povo judeu, estimulá-los, encorajá-los, né, trazer uma mensagem de esperança, uma mensagem de restauração, né? Então, entre esses profetas que Deus levantou durante o exílio lá na Babilônia, que Deus usou, né, lá na Babilônia, nós encontramos Ezequiel, Daniel, Jeremias, Isaías e entre outros, né? Destacamos aqui Ezequiel, Daniel, Jeremias e Isaías, né? Houve outros profetas, mas esses quatro são os que se destacaram. Vamos começar por falar então do profeta Ezequiel, que basicamente é um daqueles que muito se destacou neste período. Ezequiel também foi entre aqueles judeus que foram levados para a Babilônia. Ele foi levado no ano de 605 a.C., né? 605 a.C., da Babilônia. E lá na Babilônia, Ezequiel, então, ele foi comissionado por Deus ao ministério profético, cerca do ano 593 a.C., já lá na Babilônia, né? Porém, desculpa, em 593, um dado aqui importante que Ezequiel, ele já estava no ministério, né? Já antes mesmo de ser levado para a Babilônia, né? Ele já exercia o seu ministério profético. Claro, vemos que nas suas profecias, né, nós temos algumas profecias que ele fala, né, antes mesmo do exílio. Tanto ele começou a profetizar antes do exílio e deu então sequência, e Deus continua a usá-lo ao longo do exílio, ok? Antes do exílio, Deus mostrou a Ezequiel, né, por meio de visões, é, sobre a queda de Jerusalém, né? E era iminente, e por meio dessas visões, ele então chamava atenção ao povo de Jerusalém para que se arrependesse da, da sua má conduta, para que assim então evitasse a catástrofe que estava para acontecer. Infelizmente, o povo não deu ouvido, né, às alertas do profeta, né? Eh, Portanto, infelizmente, o que Ezequiel havia predito aconteceu. Então, é assim que, depois da destruição do templo de Jerusalém, já nos capítulos 33 ao capítulo 38, o profeta então anuncia, né, a restauração de Israel, né? Ele traz profecia sobre a restauração de Israel e um futuro feliz, né, para a nação. Quer dizer que aqui ele já se encontrava, já estava a viver no tempo em que Jerusalém já havia sido destruída. Por isso é que ele está a profetizar que ainda assim, né, nessa realidade de caos, de destruição, Deus haveria de restaurar Israel e num futuro breve, né, a nação seria novamente feliz. Por isso é que Ezequiel, né, ele é chamado de profeta da esperança,
né? Ele é assim conhecido, profeta da esperança, pelo fato dele anunciar, né? Anunciar, né, essa esperança de que Israel seria ainda restaurado. Mas aqui a atenção está a se referir a Israel já se dirigindo ao povo, né, ao povo de Judá, né, o reino do sul, que seria restaurado à sua própria terra. Ok. Portanto, nós vemos Deus, por meio de Ezequiel, prometer fazer com que os judeus, né, que por meio do concerto de paz, ele então restauraria a terra dos judeus e se reergueria, né, seria reerguido um santuário no meio dos judeus, né, conforme vemos no capítulo 37, versículo 25, versículo 26. Portanto, mesmo lá, longe de Jerusalém, né, nas orlas do rio Quedar, né, se ouve a voz de conforto e esperança, né, que aquilo ecoava nos corações dos exilados, né, como uma luz no fim do túnel, né, que era aquela mensagem de esperança que o cativeiro babilônico, o sofrimento, o distanciamento da sua terra amada, né, conheceria fim. É, além de Ezequiel, também ao longo do cativeiro, né, babilônico, outro profeta foi usado por Deus ao longo desses 70 anos. E este profeta chamou-se Daniel. Daniel, que foi também um sábio, né? Foi um sábio servo de Yahweh, né? Que ele esteve em evidência na corte babilônica, ele trabalhou, né? Ele foi levado entre os jovens judeus sábios, né, para a Babilônia. Posto na Babilônia, ele teve o privilégio de trabalhar no palácio, né, no Palácio Real. Trabalhou no Palácio Real, eh, e ele, pelo facto de ser muito sábio, né, mesmo lá na Babilônia, Daniel foi exaltado. Ele ocupou cargos muito importantes né, no quadro político lá da Babilônia, né? Chegou inclusive a ser vice-rei, né? Vice-rei. E claro que esta exaltação, né, política de Daniel lá na Babilônia, isso também lhe causou muitos males, né? Isso fez com que Daniel também acumulasse pessoas que quisessem o seu mal, né? Que procuravam armar ciladas, né? Para lhe pôr contra o rei. Entretanto, ainda assim, Daniel, além de ser um grande sábio, né? E também um grande estadista, né? Alguém que servia muito bem o seu senhor, nesse caso o rei, os reis, né? Com quem ele trabalhou, Daniel também foi um grande administrador. Ele foi conselheiro do rei e também foi orientador dos negócios do rei, orientador dos negócios reais, tipo alguém que trabalha, né, conselheiro da casa da presidência, né? E além disso, né, ele também, Deus usou Daniel para confortar o povo judeu, para confortar o seu povo. E os irmãos podem ver isso lendo o livro do profeta Daniel, né? Para encontrar todas essas histórias, todas as experiências que Daniel teve lá na Babilônia, as ciladas que ele teve que enfrentar, como é que ele foi fiel e os livramentos de Yahweh, né? A vida do seu servo. E um dos episódios mais famosos, né, é aquele episódio em que Daniel foi parar na cova dos leões, né, por causa de uma cilada política, mas ainda assim Deus o livrou mesmo lá da cova dos leões, que ele saiu vivo de lá. Tudo isso aconteceu ao longo do período do cativeiro, né, lá na Babilônia. O terceiro servo de Deus, o terceiro profeta que Deus usou nesse período,
é o profeta Jeremias, que também ficou muito conhecido como profeta chorão, né? O profeta das lágrimas, o profeta da lamentação. Ele, então, que antes mesmo do cativeiro, Deus lhe usou para alertar o povo judeu, né? Ninguém quis lhe dar ouvido, de tanto pregar, de tanto chamar a atenção, inclusive Jeremias foi preso por causa disso, né? Por chamar a atenção. Só que não levou muito tempo, as alertas que Jeremias havia transmitido, né? Cumpriram-se, né? Cumpriram-se, infelizmente. Jerusalém caiu, né? Na mão dos babilônicos, e assim então os judeus foram levados para a Babilônia, ok? Depois dos judeus serem levados para a Babilônia, eh, Deus fala por meio do profeta Jeremias, né? Ele que havia sido deixado para avisar, né, aos judeus que o exílio na Babilônia duraria 70 anos, conforme os irmãos podem ler no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 5 ao versículo 14. É por meio das profecias de Jeremias que o povo judeu, depois de passar os 70 anos, deram conta que estava próximo o fim do cativeiro, ok? Então, por meio de Jeremias, Deus havia anunciado que depois de passar 70 anos no cativeiro, ele então voltaria a sua atenção para o povo judeu, né? Que assim então Deus estaria mudando a sorte do seu povo, né? Estaria mudando a tristeza em alegria. E Deus então honrou, né? Honrou as palavras do seu servo Jeremias. Passados 70 anos, os judeus, por meio do rei da Pérsia, Ciro, né, receberam a liberdade de voltarem para a sua terra. O quarto e o último profeta que Deus usou ao longo deste período, ao longo do período do exílio babilônico, é o profeta Isaías. A segunda parte do livro do profeta Isaías, né, nós lemos dos capítulos 40 ao capítulo 66, esses livros todos, essa porção toda, o profeta fala de forma clara, né, sobre o povo que estava exilado. E claramente vê-se que as mensagens dos capítulo 40 ao capítulo 66, né, era para edificar aqueles que estavam com corações abatidos, né, que se encontravam no cativeiro. Né? A mensagem era que o Senhor é o verdadeiro Deus e que a promessa que o Senhor Yahweh fizera a Abraão, né, era de facto real, que se cumpriria, né, conforme o Eterno havia prometido ao patriarca. Tanto, nessas passagens, o profeta Isaías, ele reitera, né, a esperança messiânica, né, de renascença, que de facto o Israel, nesse caso por meio de Judá, né, haveria de renascer, né, porque Deus havia prometido que deixaria sempre um remanescente, né, dos israelitas, ok? E Isaías então traz aqui à tona de que os ídolos que até então, né, até a quando do cativeiro era um motivo de tormento para para os israelitas, né? Com o cativeiro, então, esses ídolos já não teriam mais nenhum poder sobre o povo de Deus. Ou seja, Isaías deixa claro que o cativeiro na Babilônia era de caráter provisório, era temporário, né? Não era para sempre. Ou seja, os judeus não deviam viver no cativeiro babilônico para sempre.
Logo viria o Senhor, nesse caso sofredor, que carregaria no seu corpo as enfermidades de todos e curaria, né, as suas, né, pelas suas pisaduras. Aqui a promessa, né, da vinda do Messias, né, que ele então sofreria em si o castigo que era devido ao povo de Deus. Portanto, com o profeta Isaías, né, nós vemos aqui o último profeta, daqueles que se destacaram, né, entre os exilados, né, para estimulá-los, encorajá-los, orientar o povo judeu, né, para não perder a sua identidade, não perder a sua religião, não perder a sua cultura. Portanto, diante disso, fica claro que a contribuição profética, né, desses homens de Deus para conservar a esperança dos desterrados, né, dos exilados, foi imensurável, foi grande. As suas mensagens foram gloriosas e vivas, que animaram o povo judeu. Esse ânimo, claro, permitiu que eles se mantivessem a sua fé, né, naquele que tudo pôde. Portanto, essa fé foi o fundamento das futuras realizações de Deus, não só para os judeus, mas para toda a humanidade. Portanto, a função profética durante o exílio, né, foi decisiva na vida dos judeus, né? Foi fundamental, porque foi a função dos profetas que claramente guiou, né, a vida religiosa do povo, né? Que permitiu que eles se conservassem, né, se mantivessem, não perdessem a sua identidade, né? Não, é claro que nesses 70 anos muitos judeus abandonaram a sua fé, muitos judeus se entregaram, né, à religião dos babilônios, dos persas, porque então eram os povos que haviam vencido os judeus, muitos deles então decidiram abraçar, né, o paganismo desses povos, mas ainda assim Deus conservou um remanescente que não se desviou, que se conservou, né, que foi de facto ajudada pela mensagem dos profetas, e que esse remanescente então, cumpridos os 70 anos, voltaram para a Judeia, para Jerusalém e recomeçaram, né, o culto sagrado para o Deus dos céus. Portanto, é, ok, só para recapitular rapidamente, o reino de Judá, nesse caso que é o reino do sul, né, começou a ser deportado, né, começaram a ser levados para a Babilônia no ano 605, aqui é a primeira deportação. Vimos que a deportação aconteceu em três fases, né? A primeira aconteceu em 605 a.C., né? E de acordo com Jeremias 25, versículo 11, essa deportação duraria 70 anos. Portanto, os judeus ficaram 70 anos na Babilônia, né, exilados, longe da sua pátria. Esta profecia de Daniel, né, de Jeremias, né, 25, 11, ela começou a se cumprir quando um novo império, né, um novo império entrou em cena. Vimos que quem levou os judeus para a Babilônia foi o Império Babilônico, né, de Nabucodonosor. Só que o Império Babilônico também conheceu o seu fim, como qualquer império humano, né? Tem começo, tem o seu apogeu e tem o seu fim. Assim também o Império Babilônico teve o seu fim. E quem deu fim ao Império Babilônico foi o Império Medo-Persa. O Império Medo-Persa entrou em cena, derrotou os babilônicos. Quando isso aconteceu, então, começou a se cumprir a profecia de Jeremias 25, versículo 11, onde, né, o profeta Jeremias havia profetizado, né, que havia profetizado sobre a tomada, né, e a destruição da Babilônia, conforme Jeremias capítulo 50 ao capítulo 51. Ele deixa claro que Babilônia também seria destruída. O profeta Daniel
também anunciou que Babilônia será destruída. Ele chama aqui, usa o termo caldeia, né, que é o mesmo povo da Babilônia. Ele diz que dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Isso está no livro de Daniel, capítulo 5, versículo 28. Portanto, essas duas profecias, tanto as que nós encontramos em Jeremias 50, 51 e Daniel 5, 28, se cumpriram integralmente quando os persas derrotaram os babilônicos. Isso aconteceu exatamente no ano de 538 a.C. Na altura, a Babilônia era governada por Nabonido, né, que estava de viagem, deixou o príncipe Belsazar como, né, no trono, e esse Belsazar organizou uma grande festa de bebedeira, né, onde todos os generais, todos os comandos estavam todos bêbados, e os medos e persas aproveitaram e invadiram exatamente nesta noite, apanhando desprevenidos, os babilônios estavam bêbados, né? Assim, então, os babilônios, a Babilônia foi destruída e os persas tomaram o império, isso no ano 538 a.C., sob o comando de Ciro, o persa. Né? Ciro, o persa, derrota a Babilônia e se apodera de todos os territórios que estavam sob o governo da Babilônia. Entre esses territórios se encontrava também, né, Judá, né, a terra judeia, né, bem como também a própria Babilônia, né, onde os judeus se encontravam exilados, ok? Poucos anos depois, né, um dado aqui importante, né, depois de Ciro tomar a Babilônia, né, ele então entregou o governo da Babilônia, né, ao rei Dario, né, Dário, que é o Medo, que era da Média. Então, Dario tornou-se governador, né, ele começou a governar a Babilônia. E assim Ciro, então, continuou com as suas conquistas, né, foi conquistando outros territórios. Poucos anos depois, né, depois dos médios persas conquistarem a Babilônia, né, no ano de 535 a.C., né, o rei Ciro, então, deu a permissão para os judeus retornarem para Jerusalém. Isso foi uma grande notícia para os judeus, né, que ficaram muito felizes, né, foi motivo de muita alegria e não tardou depois dessa permissão, né, grande grupo de judeus, né, em caravanas, então voltaram para Jerusalém, né, e com a finalidade de reconstruir os muros da cidade, reconstruir a cidade, né? É, isso tudo aconteceu na história. É, um outro lembrete importante é que, é, claro que 70 anos é muito tempo, né? Longe da Terra, só que o método dos babilônios, né? Que consistia em manter as tradições dos povos conquistados, quer dizer, que os babilônios não dispersavam os povos que eles conquistavam, pelo contrário, eles pegavam o povo conquistado e levavam para sua terra lá na Babilônia, onde esse povo vivia, onde esse povo era integrado, né, em comunidades. E essas comunidades de povo conquistado podiam praticar suas religiões, podiam praticar as suas tradições. Né? Isso então permitiu que os judeus não se perdessem, né, não perdessem, né, as suas identidades, a sua identidade cultural, a sua identidade religiosa, ok? Isso contribui muito. Diferente do reino do norte, né, das 10 tribos, né, que foram levados pelos assírios, que tinham a política de dispersar o povo conquistado, né, que era uma tática muito bruta, que rapidamente destruía, né, desintegrava, né, as nações conquistadas. O povo era destruído por completo, perdiam a sua cultura, perdiam a sua língua, perdiam a sua religião e se mesclavam, se misturavam, né, com os povos, né, dos territórios aonde eram levados.
né? Já aqui, Judá teve uma sorte diferente, porque a tática dos babilônios era diferente, era manter o povo conquistado, né? Sem ter que dispersá-los. Isso explica por que os judeus, depois de 70 anos, conseguiram voltar para a sua terra, né? Com a sua cultura, com a sua religião, né? Ainda muito mais revigorada. Ok. Outro dado também interessante aqui neste período, né? Estamos a falar já né, depois do ano 533, quando Ciro permitiu que os judeus voltassem para Jerusalém. É, Vários líderes também, né, vários líderes e profetas foram também levantados para, né, auxiliar os judeus, né, a restaurar Jerusalém. Deus levantou vários líderes, né, dentre o próprio judeu que estava lá no exílio. Deus levantou homens para conduzir os judeus a fim de honrarem a lei de Deus. Dentre os homens que Deus levantou para dirigir o povo judeu a voltar para Jerusalém, destacou-se né, o grande Esdras, né? Esdras que foi um sacerdote e foi também um escriba, né? Um mestre da lei, um doutor da lei, né? O Esdras. E também encontramos Neemias, né? Que também foi um trabalhador do rei lá da Pérsia, né? Esse, então, Esdras e Neemias estavam entre aqueles que eram os líderes do povo. E, além de Esdras e Neemias, né, que conseguiram, de facto, ter boas relações com o rei da Pérsia, também, ainda nesse período, destacou-se, né, Deus também levantou profetas que se destacaram, né, para fazer, então, para promover, então, o reavivamento espiritual do povo judeu. Né? Aqui destacou-se o profeta Ageu, o profeta Zacarias, né? E por fim também se destacou o profeta Malaquias, né? Que eles inspiraram então o povo a não se descuidarem novamente, né, de sua vida religiosa e aguardar o dia do Senhor, aqui se refere mesmo o sábado, né? Então, esses profetas, assim como Esdras e Neemias, né, tiveram um papel importante, né, na sua influência para com o rei da Pérsia, né, para lhes garantir proteção contra os seus inimigos. Né. Os profetas, então, tiveram a missão de encorajar, né, reavivar, despertar, né, conduzir o povo do ponto de vista religioso, né, para se voltarem, né, à lei de Deus, às tradições que eles haviam recebidos por meio de seus antepassados. E outro dado importante que eles não deviam se esquecer é a guarda, né, do sábado, né, que é o dia que eles deviam consagrar, né, para adorar ao Deus dos seus, e assim então também não perderem a esperança messiânica que haveria de se manifestar. Portanto, depois de Malaquias, né, que foi o último profeta que Deus levantou, né, depois do regresso, no regresso para Jerusalém. Depois de Malaquias, então, começou-se o período, chamamos de o silêncio profético, que durou 400 anos. Okay? Ou seja, Malaquias foi o último profeta que foi levantado por Deus. Depois de Malaquias, nós temos um período de 400 anos de silêncio profético, porque Deus não levantou nenhum profeta, né? Como Malaquias, como Ageu, como Jeremias, como Isaías. Não houve ninguém levantado durante os 400 anos. Esse período de silêncio profético só foi rompido por João Batista, já, né, nos tempos, já, né, depois de passar esses 400 anos. Né? Estamos a falar aqui de João o Batista. Portanto, nesse período desses 400 anos de silêncio profético, os judeus continuaram sob domínio dos persas, né? Os persas, e depois os persas foram vencidos pelos gregos, e os gregos, então, aqui os gregos incluindo os ptolomeus, os seleucidas, né? E depois vem o período macabeu,
E, por fim, então, os romanos venceram os gregos, né? E os romanos foram aqueles, então, que se tornaram o dono, né, da Palestina, o dono de todo o Oriente Médio, né? Que nós encontramos, inclusive, né, no nascimento do Senhor Jesus Cristo, ao longo do seu ministério, mesmo ao longo do ministério dos apóstolos, né? O mundo do Novo Testamento era dominado, era mandado pelo Império Romano. O Império Romano era o senhor daquele tempo, ok? Portanto, vamos ficar aqui com esta parte quanto a este panorama, né, de Abraão até Malaquias. E na próxima aula vamos então começar já a falar propriamente dos 400 anos de silêncio profético, que é o nosso assunto aqui de pesquisa, que é o período interbíblico. Vamos ficar por aqui, portanto, até a próxima aula. Se os irmãos tiverem alguma dúvida quanto à aula número 1, não hesitem em colocar vossas perguntas no grupo e nós, como sempre, teremos prazer de responder às vossas questões. Graça e paz.